Olá para todos, sou a professora Darilane e hoje vamos estudar matemática. Então, hoje vamos compreender o que é simetria. Simetria de reflexão. Simetria é definido como tudo aquilo que pode ser dividido em partes, sendo que ambas as partes devem coincidir perfeitamente quando sobrepostas. A simetria está presente em todas as partes, seja na natureza, nas artes e na matemática. Podemos compor figuras simétricas a partir de um eixo de simetria. Funciona como um espelho. O eixo de simetria é uma linha real ou imaginária, onde ambas as partes devem ser iguais e se coincidir quando forem sobrepostas. Veja aqui na imagem, essa linha pontilhada, justamente é o eixo de simetria. A partir do momento que ele fez o eixo, as imagens coincidiram. Vamos analisar para vocês terem melhor. Se eu pegar essa camisa e fazer uma linha horizontal nela, esse lado vai coincidir com esse. Se você drobar, vai ter os dois lados iguais. Então, eu achei um eixo de simetria. Porém, se eu fazer uma linha vertical, essa parte vai coincidir com essa? Não. Então, não houve a simetria. Simetria é isso, quando ambas as partes estão totalmente iguais. Se eu pegar algo, fazer o eixo horizontal e vertical e ambas as partes se coincidiram, eu achei a minha simetria. Vamos ver? Figuras simétricas. Eu preparei algumas coisas que vocês têm em casa para a gente entender melhor. Veja o prato. A partir do momento que eu faço um eixo no prato horizontal, eu achei a simetria, pois ambos os lados são iguais. Se eu agora colocar outro eixo vertical, ele ainda está simétrico? Sim, vejam, os lados estão totalmente iguais. E se eu fazer agora linhas verticais? Tem simetria? Tem, porque todos os lados estão iguais. Vamos ver agora a televisão. A televisão é um retângulo. Coloquei um eixo. As partes estão iguais? Sim. Coloquei mais outros. Ainda continua? Sim. Então, a televisão possui dois eixos de simetria. Veja a almofada. A almofada é o quadrado. Coloquei uma linha horizontal. A simetria ainda permanece. Ambos os lados continuam iguais. E após a linha horizontal, a simetria ainda está, porque todos os lados estão iguais. Então, aí eu achei dois eixos de simetria. Vamos ver. Duas figuras são simétricas em relação a uma reta, quando todos seus pontos se encontram à mesma distância da reta ou eixo de simetria. Vamos analisar a figura. Essa borboleta tem uma linha horizontal, essa linha vermelha, nosso eixo de simetria. Vejam que o lado direito e o lado esquerdo estão totalmente iguais. É como se você pegasse uma folha de caderno e dividisse ao meio. O lado A é idêntico ao lado B. Mas se eu colocar uma linha horizontal aí, a gente não vai ter um eixo de simetria, porque os lados não vão se completar, não vão ser idênticos. Então, essa figura possui um eixo de simetria. Vamos analisar. No início, nós pensamos que o peão tinha dois eixos de simetria, mas depois nós vimos que a metade da figura não se encaixava perfeitamente na outra. No caso do losango, dava para ver os dois eixos de simetria certinho. Vejam, analisando o peão. A partir do momento que ele fez o corte horizontal, ele achou um eixo de simetria. O lado A e lado B se casam perfeitamente, se completam. Mas quando ele fez o outro corte diagonal, eles se casam? Não. Lado A e lado B são totalmente diferentes, não possuem eixo. Vamos analisar o losango. Quando ele fez o corte vertical, os lados se complementam. Lado A e lado B se casam. Ele aí adquiriu ainda mais outro corte, o corte horizontal. E todos os lados possuem características semelhantes. Eles estão equivalentes. Desculpa, gente, não é equivalente, mas eles estão totalmente iguais. Então, o losango possui dois eixos de simetria. Foi como eu tinha falado, a simetria é quando ambas coisas se casam. Veja, vamos pensar, você pega a folha do caderno, você dobrou. Quando você dobra a folha de caderno, o lado estão totalmente iguais. A mesma composição, gente, tem que ser totalmente idêntico, viu?
as mesmas linhas, do mesmo modo que tem de um lado, tem do outro. Vamos analisar o desenho. Aqui é um coração, então o coração que está aqui, está aqui. A linha da simetria é como se fosse um espelho, ele vai refletir totalmente o que está do lado oposto. Então, o mesmo desenho que está aqui, está sendo refletido totalmente idêntico. Então, houve a simetria de reflexão. Vejam, os desenhos são iguais. Simetria de reflexão em figuras geométricas planas são figuras que não possuem volume. Vamos ver mais sobre isso. A partir do momento que ele deu o corte horizontal, se casou os lados. Vejam, lado A, lado B são idênticos. Aqui também. Se ele drobar, vai ter a mesma composição de ambos os lados. Vamos reparar aqui no desenho. Vamos primeiro analisar esse de cima, onde tem uma flor. A flor que vocês estão vendo aí do lado direito. Vejam como ela está desenhada, os pontinhos de simetria. É igual ao barco. A reta localizada à direita das figuras é chamada de eixo de simetria e funciona como se fosse um espelho. Se eu pedisse para vocês fazer a simetria, o eixo de simetria dessas figuras, se quisesse que vocês reproduzissem elas totalmente idênticas, vamos analisar embaixo a reprodução. A mesma flor que tem do lado A, tem do lado B. O mesmo barco que tem do lado A, tem do lado C. Epa, que o barco está um pouco diferente. Então aí não tem simetria. Vamos analisar essa malha quadriculada. Dividi ela ao meio. Coloquei um segundo corte. E a partir disso eu vou desenhar um quadrado. O quadrado foi composto por 4 cubos verticais e 4 cubos horizontais. Lembrando, né, gente, que o quadrado é composto pelos 4 lados iguais, né? Então, quando eu fiz os cortes das simetrias que são do azul, a mesma quantidade de quadrinhos, né? Possui o lado A, lado B, lado C e lado D. Vejam, tem 4 quadrinhos em cada lado. Então, aí eu achei a minha simetria. Meus lados estão iguais. Se eu drobar ou espelhar, vai ter a mesma composição em todas. Se eu coloquei um corte vertical, só um corte, eu já tenho simetria? Não, porque eles estão diferenciados. Mas se eu colocar um segundo corte diagonal, vai haver simetria, pois todos os lados vai possuir a mesma quantidade e a mesma forma. Vamos analisar essa imagem. Fazendo uma análise dessa imagem, elas já estão com um eixo, um corte. Agora eu quero saber se eu drobar, né, essa figura ou espelhar, quais são as que estão idênticas. Vamos ver. Aqui a vogal é o eixo dela, o corte dela. Se eu fazer a drobadura ou espelhamento desse corte, vai ficar idêntico. Já nessa figura que parece mais uma bandeirinha, se eu fizer o corte, o lado A e o lado B são idênticos? Não, são diferenciados. Vejam aqui, o lado A e o lado B estão idênticos. E nesse círculo, no modo que ele está cortado, ambos os lados possuem a mesma composição? Não. Vamos ver aqui o trapézio. Ambos os lados possuem a mesma composição? Não. Vejam. Se eu unir o lado A com o lado B, ambos os lados vão ser compostos do mesmo modo? Não. Aqui já vai ser composto, veja. Se eu drobar aqui, o mesmo modo que está aqui vai estar aqui. Se eu espelhar, ambos os lados são idênticos. Já nessa última figura, são idênticos? Não. Então, as figuras aí que têm simetria são a letra E, a vogal E, a bandeirinha e esse daqui. Vamos analisar agora essas figuras planas. Vamos procurar a simetria delas. O triângulo. O triângulo possui simetria? Sim, a partir de um único eixo. Se eu colocar mais um eixo, ele vai ter simetria? Não, porque ambos os lados não vão estar conformemente iguais. Então, o triângulo possui um único eixo de simetria. Ele é assimétrico? Sim, mas só com um eixo. Já o retângulo, ele possui, veja, quantos eixos de simetria o retângulo possui?
Eu coloquei 1, 2, 3, 4. O retângulo vai possuir 4 eixos de simetria. Veja a diferença. Então, são figuras planas. Por que planas? Porque não tem volume. E a gente já conseguiu achar o eixo de simetria delas. Gente, lembrando, simetria é quando os lados estão iguais. Quando você fez o espelhamento, o eixo, né? O espelho é como se fosse o espelho. Você fez o espelhamento de ambos os lados e possui a mesma composição, o mesmo modo. Agora, vamos fazer nosso dever de casa? Primeiro, marque a figura que possui uma simetria de reflexão. Gente, só quero uma simetria de reflexão. E segundo, qual dessas figuras possui 2 eixos de simetria? Só 2, viu? Quero agradecer por todos vocês, por todos, né, ter assistido essa aula. E queria me despedir, que essa é a última aula que teremos esse ano, porque no próximo ano vamos ter mais. Então, lembrando aquele velho recadinho, mas que é sempre bom dizer, se cuidem. Lembre que a gente ainda estamos em pandemia, temos que nos cuidar. Eu sei que várias pessoas estão deixando os cuidados para trás, mas, gente, a doença ainda não acabou, ainda não passou, a gente tem que se cuidar. Até o momento que os órgãos municipais sanitários dizer que a gente deve andar sem máscara, a gente fica assim, mas até o momento temos que usar máscara. Por favor, viu? Todos, quando forem sair das suas casas, usarem máscaras. Sempre lembrar de levar álcool gel. Por quê, professora? Porque se você passar a mão em algum lugar, você tem que passar o álcool gel na sua mão, porque a sua mão pode estar contaminada. E se você levar ela no seu rosto, você vai acabar se contaminando. Lembrar, higienizar todos os produtos que você comprar, com álcool gel ou água e sabão. Se você puder lavar, vai ser melhor ainda. Então, quero me despedir de vocês, desejar um Feliz Natal, um próspero ano novo e se cuidem, viu? Tchau, tchau, até a próxima aula.